Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre arte, cultura, mas também um pouco sobre política, enfim, eu quero falar de um assunto que mistura um pouco tudo isso, porque é um assunto que acabou de acontecer, né? Um fato que acabou de acontecer, que teve a sua importância, mas eu quero analisar esse fato sob um prisma um pouco mais vamos dizer assim, filosófico, político em relação à arte. Estou falando do show da Madonna. Né? Então a Madonna fez um show aqui no Rio de Janeiro na semana passada, né? No final de semana passado. E o show, enfim, eu assisti alguns trechos do show, não assisti ao show inteiro, mas eu assisti a alguns trechos e entendo a repercussão toda, tanto da extrema-direita, que está chamando o show de satanista e tudo mais, quanto do pessoal da esquerda, que está falando que foi um show histórico, enfim, aquelas coisas todas. E assim, obviamente, eu não vou fazer a reflexão a partir dessa dicotomia da extrema-direita, que é absurda, né? Que é, nossa, porque é satanismo, porque, ó, contra a família, não sei o quê, por conta das cenas polêmicas, enfim, do show, né? Como a cena em que aparecem dois bailarinos e simulam sexo oral na Madonna e na Anitta, enfim. Esse tipo de cena, né? Que é comum em toda a carreira da Madonna. A gente não tem que ficar chocado com nada disso, porque a Madonna foi uma artista que trabalhou dentro dessa polêmica da sexualidade, principalmente da sexualidade feminina, né? Então, desde que ela começou a carreira dela, ela tem esse viés de empoderamento feminino, da sexualidade, da liberdade da sexualidade feminina, enfim, como marca do trabalho dela, né? Então, não temos muito o que falar a respeito disso em relação ao trabalho da Madonna. Então não vou nem entrar no mérito do que a extrema-direita diz, porque a extrema-direita só fala bobagem, e aí é hipócrita além de tudo, né? Porque teve o senador lá que teve que se desculpar, porque foi no show da Madonna, né? O senador Jorge Seife, enfim, isso só mostra a hipocrisia dessa galera. Mas também não quero fazer uma reflexão a partir nossa, foi um show histórico e tudo mais. Quer dizer, eu vou pegar isso, que parte da esquerda e a grande imprensa colocou como discurso, né, o show histórico da Madonna e tal, e quero analisar isso um pouquinho, de uma maneira um pouco mais detida, mais detalhada com vocês. E por quê? Então vamos lá, foi um grande show? Foi. Grande no sentido de dimensão, né, mais de 1,5 milhão de pessoas, como grande no sentido do que a Madonna representou e representa no cenário da cultura pop mundial. Ela é uma artista já que está, vamos dizer assim, no final da sua carreira, entre aspas, né? Porque ela já está com mais de 60 anos de idade, enfim. Ela já não tem mais a mesma energia e tal, mas, enfim, ainda consegue arrebatar, fazer um show arrebatador, enfim, consegue fazer um show bacana e que tem a sua importância dentro do cenário da cultura pop. Mas é justamente esse cenário da cultura pop e, consequentemente, o papel dos artistas, como a Madonna, por exemplo, que fazem parte desse cenário da cultura pop, é que eu quero refletir com vocês. E por quê? Vejam, eu não estou aqui, não cabe nessa análise, eu até poderia fazer uma análise estética, né, do show da Madonna, porque o playback, não sei o que e tal, mas não é nesse mérito que eu vou entrar, tá? Então, a análise que eu vou fazer aqui não tem nada a ver com as questões estéticas, as escolhas estéticas do show. Até porque eu não assisti ao show inteiro, então não teria condição de fazer isso. O que eu tenho condição de fazer é fazer uma análise política, mas no sentido mais profundo do termo, do que representa um show da Madonna e do que representa essa chamada cultura pop. Né? A Madonna é um dos ícones da cultura pop e o que é essa chamada cultura pop. Então, por um lado, a gente vive um cenário no Brasil especificamente, mas a gente vê que no mundo em geral, mas eu vou falar da cultura no Brasil, porque é uma coisa que eu conheço com mais profundidade,
A gente vive um cenário na cultura do país em que nós passamos praticamente, não só os 4 anos do governo Jair Bolsonaro, mas também os 2 anos e pouco, né, do governo Temer, e até os governos anteriores do PT, guardados as devidas proporções, né? Existia um investimento em cultura, mas era ainda um investimento que precisava de uma série de alterações, enfim. Eu penso que a retomada do PT agora trouxe a cultura para um outro patamar. Mas vamos falar dos mais de 6 anos entre os governos Temer e Bolsonaro. A cultura morreu, né? A produção cultural do país praticamente não existiu. Só que a indústria cultural, ela sobrevive. Por quê? Porque é uma indústria poderosíssima. E é sobre esse viés que eu quero falar. Mas voltando ao governo Temer e Bolsonaro, principalmente ao governo Bolsonaro, então, claro, o país que viveu os 6 anos e pouco desses 2 governos com um total marasmo das políticas culturais, total ausência de qualquer política cultural minimamente consistente, é lógico que uma retomada da cultura de maneira mais pujante, como está acontecendo agora nesse governo Lula, com a Política Nacional Aldir Blanc, enfim, com a Lei Paulo Gustavo, mas também com a Política Nacional Aldir Blanc, né? Então a gente sabe que a cultura está retomando as suas ações de políticas públicas num outro patamar. Então um show como o da Madonna dá um certo ânimo, né? Porque é isso, a cultura está voltando, então nós temos que aproveitar esses eventos culturais de grande porte para simbolizar mesmo, né? Para representar que a cultura está voltando, a importância que a arte tem na sociedade e essas coisas todas. Por outro lado, a gente não pode esquecer que o show da Madonna, né, ou a Madonna enquanto artista, e volto a dizer, isso aqui não é nenhuma crítica à qualidade artística dela, tá? Ela é um produto da indústria cultural. E por que ela é um produto da indústria cultural? Por que eu chamo a Madonna de um produto da indústria cultural, como eu chamo a Anitta, como eu chamo a Pablo, como eu chamo os sertanejos? E aí eu fiz questão de colocar tudo isso porque tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Porque a gente tem que analisar a produção cultural sob um viés de modos de produção, né? Sob um viés de que a produção cultural obedece a um modo de produção. E esses artistas têm um modo de produção que obedece à produção em grande escala, entre aspas, vamos dizer, do capitalismo, né? Não em matéria de quantidade de produtos, porque o produto cultural é um produto diferente, né? Então a produção em larga escala de carro, por exemplo, é produzir muitas unidades de carro. A produção em larga escala de um celular é produzir muitas unidades daquele celular. Então a produção em larga escala, né, na indústria capitalista, é a produção de muitas unidades, né, a produção de excedente, inclusive, né? É do excedente que vem o lucro, enfim. Mas aí é outra coisa. Na indústria cultural, o que eu estou chamando de produção em larga escala é uma produção em grandes dimensões. Então vamos pensar no show da Madonna, ou em shows desses artistas todos que eu citei, né? Os sertanejos, Anitta e tal. Você movimenta uma grande quantidade de pessoas trabalhando, você movimenta uma grande quantidade de dinheiro e você movimenta uma grande quantidade de pessoas assistindo em virtude de uma grande ação de marketing, uma grande ação de propaganda sobre aquele produto. Tudo relacionado ao modo de produção capitalista. Então isso é que eu estou chamando de produção em larga escala. Você tem um investimento muito grande de dinheiro,
você tem um investimento muito grande de trabalho humano, né, de força de trabalho. Você tem um investimento muito grande em marketing para você criar um excedente de consumo, né? Muitas pessoas que foram ao show da Madonna ali nem são tão fãs da Madonna, sim, né? Faz parte da ação de marketing da indústria cultural você criar uma necessidade de consumo que não necessariamente é sua, né? Então, muitas pessoas foram ao show da Madonna porque era legal ir ao show da Madonna, e eu não estou nem falando de gente famosa, tá? Estou nem falando dos bolsonaristas, dos artistas que foram lá fazer suas firulas. Isso é outra coisa, isso faz parte da ação de marketing. Eu estou falando da grande massa. Muita gente foi ali ao show da Madonna pelo status que dá, pelo reconhecimento social, pela legitimação social que se dá a um produto como esse, ao show da Madonna. Então, as pessoas vão lá porque elas fazem parte dessa legitimação, elas fazem parte desse reconhecimento e elas adquirem, mesmo que uma parcela pequena, desse status que o show da Madonna acaba promovendo. Então muita gente foi ao show da Madonna por conta disso. Isso é modo de produção capitalista. Você cria um desejo de consumo que, em verdade, talvez nem exista para todo mundo que estava lá. Para algumas pessoas, sim. Tem gente que é fã da Madonna e iria no show da Madonna se tivesse que pagar, e iria no show da Madonna se fosse numa cidadezinha do interior, enfim. Né? Então tem gente que vai pela artista, mas a grande maioria das pessoas vai pelo produto ali daquele momento. E é um produto de larga escala, porque envolve uma força de trabalho enorme. Se a gente for contar todos os trabalhadores e trabalhadoras que tiveram que se envolver só para existir aquele show da Madonna, a gente está falando de milhares de trabalhadores e trabalhadoras que tiveram que mobilizar sua força de trabalho para que aquele show acontecesse. Desde servidores da prefeitura, do governo do estado, da iniciativa privada, enfim, até os próprios técnicos da equipe da Madonna, não estou nem falando dos bailarinos, né? A equipe como um todo, né? Então, a gente está falando aí de milhares de pessoas. Então é uma produção em larga escala. E essa produção em larga escala só é possível com a indústria cultural. Né? Só é possível dentro do modo de produção da indústria cultural. Tá? De novo, eu não estou aqui criticando. Eu sou crítico da indústria cultural? Sou. Eu sou um crítico. Para mim, a indústria cultural reifica a arte e coloca a arte num lugar que não me agrada, que é de mercadoria de consumo. Tá? Mas eu não estou criticando o show da Madonna em si. Eu estou reconhecendo o show da Madonna como mais um produto da indústria cultural. A minha crítica à indústria cultural é uma crítica de base, né? É o que se pensa sobre, são princípios do que se pensa sobre o que é a cultura dentro de uma sociedade. Né? Volto a dizer, eu sempre defendi a cultura como um bem público. Já falei aqui que eu acho que os artistas deveriam ser, os produtores culturais deveriam ser todos servidores públicos concursados. Já falei aqui que eu tenho uma ideia mais elaborada a respeito disso, mas que eu não vou falar aqui porque é uma ideia que daria aí muitos e muitos minutos para poder explanar com detalhes, e é uma ideia que não está pronta, né? É uma estrutura de debate. Eu tenho uma estrutura bem consistente para defender a ideia da arte como um bem público e dos artistas como servidores públicos. Mas isso eu tenho que fazer nos fóruns de discussão, enfim, né? Eu tenho que fazer nas instâncias de discussão de políticas públicas na área da cultura, e eu faço. Aqui só vale dizer uma reflexão seguinte: artistas como a Madonna, por mais que elas mandem mensagens muito legais de empoderamento, de liberdade, né, antifascistas, enfim, essas coisas todas, principalmente no momento em que a gente está vivendo, são artistas produtos da indústria cultural porque trabalham nesse modo de produção.
Então eu quis pegar o show da Madonna para fazer esse vídeo para refletir o seguinte: será que o artista dentro dessa sociedade capitalista ele presta um bom trabalho sendo um produto da indústria cultural? E aí eu não estou dizendo, veja, volto a dizer, não é uma crítica específica à Madonna, ou à Anitta, ou ao sertanejo, nada disso. E também não é uma análise do que é bom ou ruim. A indústria cultural pode produzir coisas boas. A indústria cultural pode produzir coisas ruins. A produção não industrial da arte pode produzir coisas boas. A produção não industrial da arte pode produzir coisas ruins. Eu conheço todos esses produtos. Eu conheço produção cultural da indústria cultural que produz coisas boas, produção cultural da indústria cultural que produz coisas ruins, do mesmo jeito que não da indústria boa e não da indústria ruim, enfim. Não é aqui uma análise qualitativa, mas é, de novo, uma análise de modo de produção. Por quê? Porque, bem ou mal, a Madonna atende aos interesses do grande capital. Ela faz parte desses... A Madonna, aí eu estou falando da pessoa Madonna, né, da artista Madonna. Ela faz parte disso. Ela não é detentora dos meios de produção, tá? Mas ela é aquela figura que o capital pega para poder se adaptar às demandas sociais sem precisar mudar o seu modo de produção. Na verdade, o que a Madonna é isso. Ela é a chamada barreira de contenção entre a luta de classes dentro da indústria cultural, né? E por que eu estou chamando de, entre aspas, tudo isso entre aspas, tá, gente? Eu não sou um profundo conhecedor de Marx, eu estou fazendo só uma análise mais... Por que eu estou chamando de barreira de contenção entre a luta de classes? Porque você tem, de um lado, os trabalhadores mesmo, né, a força de trabalho que está sendo vendida e muitas vezes subremunerada, né? Que é toda a galera que trabalhou no show da Madonna. Você tem o público consumidor, que também faz parte dessa classe, né, maior. E você tem o grande capital que produz o show da Madonna. Às vezes com auxílio do Estado, como no caso do show da Madonna, e eu não estou falando de Lei Rouanet nem nada disso, estou falando de dinheiro do governo do Estado e tal, e também não estou criticando. Isso eu não critico mesmo, para mim todo investimento em cultura tinha que ser do Estado, né? Eu não acredito no investimento privado da cultura, tá? Eu acho que o investimento privado ele serve a outros interesses, como esse, por exemplo. O que eu critico é o investimento do Estado servindo dentro do modo de produção industrial da arte, da cultura, né? Da indústria cultural, isso eu critico. Mas enfim. Então você tem o grande capital investindo, produzindo entre aspas, né? Investindo o dinheiro para produzir. Você tem uma massa de trabalhadores vendendo sua força de trabalho para que esse produto aconteça e um consumo em larga escala deste produto através de uma ação de marketing muito forte. Quem é o produto? A Madonna. Por isso que eu estou falando que ela é a barreira de contenção. Porque como ela não é um produto tradicional, ela é uma pessoa. Ela é uma artista. Então, ela acaba servindo de meio que de barreira, né, que impede que a gente reflita sobre a luta de classes que está colocada dentro disso. Porque é um modo de produção capitalista. Não é porque é arte que não se enquadra no modo de produção capitalista. Então a figura da artista, seja a Madonna, seja quem for, é uma figura de barreira de contenção mesmo da luta de classes. Ela é o símbolo que a indústria precisa para arrefecer o conflito de classes existente nesse modo de produção. Então ela é o símbolo do que poderia símbolo daquilo que as pessoas que consomem a massa trabalhadora gostariam de ser, né? Ela
canaliza os desejos dessas pessoas para ela, que é uma figura interessante, que é uma figura cativante, que é uma figura que tem carisma, né? Uma figura carismática. E aí ela canaliza tudo isso, e essa força toda que gira dentro desse conflito de classe está canalizado para esse símbolo que, no final das contas, atende aos interesses do grande capital. É simples assim, né? Então, quero reforçar que isso não é uma crítica aos artistas, mas a gente tem que entender que estes artistas da indústria cultural, eles atendem, eles servem como barreira de contenção e eles atendem ao interesse do grande capital, né? Não é à toa que no curso que eu estou dando de Filosofia da Arte, do Instituto Aliteração, eu falo em determinado momento do curso sobre a produção artesanal, né? O retorno da arte a uma produção artesanal. Né? E aí, lá no curso, eu explico com melhor isso. Né? Então, o papel do artista hoje em dia, a gente tem que ver isso. Né? Então, vou usar um outro exemplo. Né? O Wagner Moura, um artista que eu super admiro, né? Lázaro Ramos, um artista que eu super admiro, mas eles também, não em todos os trabalhos deles, tá? Mas eles também, em alguns momentos, fazem trabalhos no modo de produção industrial, né? E acabam servindo de barreira de contenção. Então, só que eles, em contrapartida, em alguns outros trabalhos, eles saem desse lugar. Tá? Então, o Wagner Moura, por exemplo, e o Lázaro Ramos são artistas que trabalham dentro e fora da indústria. Né? Mas quando eles estão dentro da indústria, eles estão atendendo ao interesse do grande capital, sim. Por mais que os filmes deles sejam bem posicionados politicamente, tudo mais, porque a indústria também precisa disso. A indústria também precisa da própria crítica a ela para continuar funcionando. E ela pega esses... Percebam, de novo, né? E só para terminar, a gente está falando de modos de produção. Então eu quis fazer esse vídeo para a gente começar a entender as coisas desses grandes eventos culturais sob esse outro viés. Porque é isso, a gente fica nessa coisa de porque é isso, porque é aquilo, porque é show histórico, porque... E aí eu estou falando só do que a esquerda e a grande imprensa está falando, tá? O que eu falei, extrema-direita deixa para lá. Não vou nem perder meu tempo com a imbecilidade deles. Mas, um show histórico, não sei o quê. Foi um show histórico, mas a gente não pode perder o senso crítico. Um senso crítico de fundo sobre o assunto. Porque a gente está lidando com uma indústria poderosíssima, que é a indústria cultural. Né? Eu vou repetir uma coisa que eu falei na conversa que eu tive com o Rafael Molinari, né? O escritor lá, que a gente publicou o livro dele, né? Num determinado momento da conversa eu falo isso. Que outra indústria investiria 200 e tantos milhões de reais para um único produto, num único dia, que foi o show da Madonna, né? Então é uma indústria poderosíssima. A gente está lidando com a indústria cultural, é uma das indústrias mais poderosas que existe, né? Produz muito dinheiro, faz muito dinheiro. Então é uma indústria poderosíssima, né? Então eu quis trazer essa análise sobre esse viés para que a gente não entre na exaltação daquilo que a gente critica. Porque a esquerda critica a indústria cultural, critica determinadas coisas, critica o capitalismo. E eu não estou dizendo que não tem gostado do show da Madonna, nem nada disso, porque a indústria cultural tem um outro lugar também, né, que é o lugar do sensível, né? Da gente gostar daquilo, enfim, tem aquela coisa da atração sensível, né? E tudo bem, fazer o quê? Né? A gente pode falar sobre como as ações de marketing moldam esses desejos, tudo isso existe. Mas aí o vídeo ficaria muito longo. Eu quero só que, independentemente de qualquer coisa, a gente não perca o senso crítico de que eventos culturais como o show da Madonna, por exemplo, com toda a importância que tem,
são eventos de um modo de produção da indústria cultural que atende aos interesses do grande capital. E a gente, enquanto fazedor de cultura, enquanto artista, enquanto produtor cultural e enquanto fruidor da arte, a gente tem que ter esse lugar de que, na verdade, o que está acontecendo ali é uma espécie de barreira de contenção da verdadeira luta de classes. Porque a grande massa, seja de trabalhadores responsáveis pela produção daquele produto, seja de fruidores, de consumidores, que muitas vezes são levados por um desejo artificial a consumir aquele produto, nós estamos alimentando o grande capital. Né? E eu não estou nem falando do cachê da Madonna, que já é muito grande. Por quê? Porque o grande capital ele paga muito bem esses artistas, né? Ou essas barreiras de contenção, para que eles continuem atuando como barreiras de contenção. Mas eu estou falando do o quanto lucrou o grande capital com isso. Ah, mas o show foi de graça. Lucrou. O grande capital lucrou muito com isso. Porque no final das contas, são sempre eles que lucram. Tá certo? Então é isso, gente. Queria saber o que cada uma de vocês e o que cada um de vocês pensa. Coloquem aí nos comentários. Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. A gente está numa batalha grande aí para tentar ir aumentando o mais rapidamente possível o nosso número de inscritos e inscritas. Então ajuda a gente aí, né? Se inscreve no canal, não custa nada. Chama as pessoas para se inscreverem no canal, não custa nada também. Curte o vídeo, comenta, compartilha, enfim. Siga nossas redes sociais, estamos em todas elas, X, Facebook, Instagram, Spotify, enfim, no TikTok, estamos em todos esses lugares. Visitem o blog A Literação e visitem o site da Editora Literação, a gente está com uma promoção super bacana para quem quiser publicar livros. Quem quiser ler livros, tem livros lá bacanas vendidos lá num precinho legal, para quem quiser comprar. Recebe em casa, tranquilinho, de boa. E visitem o Instituto Aliteração. O Instituto Aliteração já começou suas atividades e a gente está aí com um curso de Filosofia da Arte. A pergunta que não quer calar, afinal, o que é arte? Que é um curso bem bacana, onde a gente faz uma reflexão bem profunda sobre algumas dessas questões que eu coloquei aqui e outras que eu ainda não coloquei sobre arte, tá bom? Então vai lá, todos os links estão aí na descrição do vídeo, vai lá no site do Instituto, o curso é baratinho, é um valor super justo, tá? Tem certificado, então visita lá e dá uma olhada para se inscrever no nosso curso, tá bom? É isso, gente, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.